Olá, está no ar o Ação e Cidadania, o programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. Hoje vamos conhecer a Associação pela Saúde Emocional de Crianças, responsável pelo programa Amigos do ZIP. E para falar sobre a iniciativa, recebemos a Tânia Paris, presidente da SEC. Obrigado pela presença, Tânia. Eu é que agradeço. Também no programa, a Sônia Lima, que é professora do programa. Muito bem-vinda, Sônia. Obrigada. Bom, eu queria começar o programa perguntando para a Tânia o que é o Amigos do ZIP. Bom, o Amigos do ZIP é um programa de educação emocional para crianças pequenas, na faixa de 6 a 7 anos de idade. Ele ensina as crianças a lidar com dificuldades. E a base dele é que se desde cedo as crianças aprenderem a lidar com dificuldades, isso vai evitar crises e problemas maiores na adolescência e na idade adulta. Que tipos de dificuldades são essas, Tânia? Isso. Para lidar com qualquer dificuldade da vida, nós precisamos de um conjunto de habilidades que a gente chama de habilidades emocionais e sociais, que vão desde reconhecer o que se está sentindo, de conseguir lidar com o que está sentindo, poder comunicar para o outro como é que não gostou de uma situação e assim por diante. Então, a ideia do programa é um conjunto organizado de habilidades que a criança vai aprendendo. E ela aprende com uma pequena dificuldade que depois ela vai discutir uma dificuldade um pouco maior. Talvez seja melhor eu explicar uma coisa antes. Por favor. Ele é composto de 24 aulas. Essas aulas elas têm uma história, a história dos Amigos do ZIP. E isso acontece em sala de aula, com o professor do dia a dia das crianças, que ele é especialmente capacitado para desenvolver o programa. Então o professor conta a história, na história aparece uma dificuldade, as crianças começam a discutir a dificuldade do personagem. De uma forma lúdica. Totalmente lúdica. Né? Então eles se identificam com a situação, porque são situações muito próximas do dia a dia das crianças, e à medida em que eles vão sugerindo as sugestões para os personagens, eles também vão refletindo sobre o deles e vão formando uma base de entendimento, né, de toda a classe, de toda a turma, para convívio social. Então, na verdade, o programa inicia com uma dificuldade muito simples. O personagem principal, um dos protagonistas da história, não pode levar o ZIP para a escola. O ZIP é um animal de estimação. E as dificuldades vão crescendo, né, nos conflitos, em situações de bullying e até situações de perda, que são dificuldades que os próprios adultos sentem de forma muito grande. Então, se nós pensarmos que é nas dificuldades em que a gente se desequilibra, né, ensinar a encará-las de forma positiva requer justamente um trabalho que muita gente chama de alfabetização emocional. Eu gosto de comparar na área da saúde a questão seguinte: se você quer prevenir uma doença, você precisa conhecer todos os fatores que levam à possibilidade daquela doença acontecer. Mas se você quiser investir na saúde como um todo, você busca algumas ações que são de amplo espectro. Por exemplo, aleitamento materno. Aleitamento materno não previne uma coisa específica, ele é um fator de proteção. E é nesse campo que a gente pode situar o Amigos do ZIP. Ele protege a saúde mental, né? Ele vai dar fatores de proteção para qualquer situação de dificuldade ao longo da vida. Faz um trabalho de base, um trabalho de prevenção também. Isso, é um trabalho de prevenção primária ou de promoção da saúde. Agora, como que surgiu, né, a ideia? Já é um programa relativamente antigo, né? Já tem um certo tempo. Como que surgiu a ideia? Ele foi pioneiro nessa área. A ideia surgiu antes da virada do milênio. Quando se fez um desafio, o que era o mais cedo possível, que se pudesse ensinar crianças para evitar que elas tivessem comportamentos autodestrutivos no futuro. Porque se nós olharmos, a violência, a automutilação, o bullying, são formas inadequadas de lidar com o problema, né? Então, quando foi lançado esse desafio, se formou um grupo internacional que chegou à ideia de que essa socialização que as crianças têm no início do fundamental era o período nobre para desenvolver esses fatores de proteção. E aí ele foi criado e experimentado, testado, avaliado, né, aperfeiçoado, e em torno da virada do milênio ele estava pronto para ser expandido internacionalmente.
Acho muito interessante essa questão do bullying que você colocou, um tema muito discutido, a gente vai conversar daqui a pouquinho também. Eu queria fazer uma pergunta para a Sônia, que é a Sônia Lima, que também é professora do programa. Queria saber como que você conheceu o programa e um pouquinho do tipo de trabalho que você desenvolve. Bem, eu conheci o programa em 2010, né? Eu trabalhava numa escola e tinha uma professora que era capacitada para aplicar o ZIP, né? E eu comecei a ter aquele outro olhar, mas como você não participa, você não sabe muito bem como que é, né? Sim. Depois que você vai sendo capacitado, você vai percebendo e vai ver. Aí eu estava na escola e as minhas crianças estavam assim, muito violentos. Então eles fizeram um grupinho o grupo da porrada. E o que significava esse grupo da porrada? Eles iam chegar no intervalo e iam socar mesmo as outras crianças. Quando eu percebi isso, porque as pessoas que cuidam no intervalo veio falar para mim, falei, gente, como que eu vou resolver isso? Porque você tem certas dificuldades para resolver. Falei, como que eu vou resolver? Aí deu o estalo, amigos do ZIP, porque eu já tinha visto. E aí eu procurei a SEC, desesperada, pedir ajuda, porque eu queria solucionar. A escola que eu leciono é uma escola que tem crianças realmente com uma história de vida, assim, que são crianças que são abandonadas, crianças que vivem de evasão, filhos de pais drogados e muitas outras coisas. Então, é uma escola que precisa de mais atenção dos professores. Foi quando eu procurei. E fui desenvolvendo, né? Sim. Fui fazendo o amigo, no começo foi difícil para eles e para mim também, apesar de que eu falei para ela, falo sempre lá na SEC, que o amigo do ZIP não dá solução só para a criança, mas para o professor também. O professor, eu vou dizer assim, a gente é curado de certas coisas. Porque o professor tem uma certa sensibilidade, sim. Mas muitas vezes essa sensibilidade a gente deixa de ver. Ter aquela atenção de olhar para o aluno e ver, esse meu aluno, realmente ele é irritado, ele é nervoso, tem alguma coisa aí atrás. Não é só porque ele é maldoso. Então, o Amigos do ZIP fez eu ter essa visão. Porque na hora que eles estavam ali, né, nós participando, eu comecei a perceber que eles vinham e traziam para mim as dificuldades deles. E agora, Tânia, como que as crianças, né, conseguem assimilar tudo isso num tempo que a gente vive, um tempo de tanta informação, quase não tem o tempo para o ócio, né? Que é, de certa maneira, importante, né? Como trabalhar em dias atuais essa questão? Bom, a questão primeiro, né, que o programa é muito lúdico, ele traz um contraponto a tanta tecnologia, porque ele é um programa olho no olho. Né? A gente costuma brincar dizendo que na vida da gente não tem a tecla de restart. Né? Quando alguma coisa dá errado, não dá para simplesmente começar de novo. Então, como é que a criança vai lidar com isso? Brincando, né? O programa tem muitos exercícios de dramatização, onde você vai, na brincadeira, tentar dizer, por exemplo, para o amigo uma coisa difícil. E aí você vai tentar uma vez, vai tentar duas, que é o que vai construindo a autoestima da criança, dela vai percebendo que ela é capaz. Então, apesar de serem muito pequenas, a gente subestima, né? Eu acho que a sociedade sempre olha para as crianças com um jeito de proteção e quando elas são investidas de responsabilidade, elas têm a oportunidade de dar a sua opinião, é comum a gente se surpreender com excelentes respostas. E aí, se você me permite, eu gosto sempre de contar que a maior lição que eu tive nessa área, eu tive de uma criança da comunidade de Heliópolis, né? Quando nós falamos em mudança, e mudança é uma coisa tão difícil para o ser humano, né? Nós perguntamos para a criança numa entrevista, se você chegasse na escola e a excursão que você queria tanto foi cancelada porque está chovendo, o que você faria? Ela olhou nos meus olhos e falou, eu não posso mudar a chuva. Né?
Então, eu acho que isso é resultado de você entender a natureza da mudança e entender que tem coisas que a gente pode mudar e tem coisas que a gente não pode mudar. E isso é uma das lições do final do programa, né? A gente não pode agir da mesma maneira com assuntos onde você pode interferir e outros, como a chuva, que você não tem como mudar. Né? Agora, uma pergunta para a Sônia. Tem crianças também que vocês trabalham que ainda não conseguem verbalizar as coisas, né? Isso, justo. Como trabalhar? Nossa, olha, eu tenho uma experiência assim que quando eu falo até me emociono. Esse aluno, ele não conseguia ler, ele não conseguia escrever, ele era uma criança, irritada, violenta, ele não tinha amiguinhos e com o trabalho do Zip, ele ficava assim, no começo ele começava, não queria falar, não queria ouvir. E quando chegou assim, na metade do programa, ele me surpreendeu, porque ele começou a ler. E eu comecei também, a gente tem um crachazinho, né, que aquilo é muito importante para eles, porque quando eles colocam aquele crachá, eles se sentem, maravilhado. Então, todos nós colocamos o crachazinho e eu comecei a colocar para eles, que eles iam colocar o crachá e eles iriam ajudar a cuidar do intervalo. Porque a confusão começou no intervalo. Sim. Então, eu quis colocar para eles ver como uma experiência para eles. O palco da situação. Isso. E aí, eu levei ele colocou e ele foi. E no programa, existe uma palavra-chave que eu acho chave, porque é assim, o que você faria para você se sentir melhor? Vai prejudicar alguém? Vai prejudicar você? Então, o programa fixa bem isso para a criança. Então, a criança, a gente vai pontuando isso daí, porque nós não damos a solução para eles no momento. Eles vão buscar solução. E é aonde que a gente pergunta, olha, vai prejudicar o colega? Ah, vai. Por que vai prejudicar? Ele foi para a diretoria ou ele apanhou? Então, eu aproveitei isso e com esse aluno, ninguém queria mais ele em sala de aula, né? Porque era uma criança, os coleguinhas isolaram ele e isso daí provocava mais irritabilidade na criança. E aí foi que eu coloquei o crachá e falei, você vai para o intervalo, mas com a minha observação. Eu ficava de longe, sem que ele percebesse que eu estava ali, mas para o momento de eu precisar socorrer para alguma coisa. E eu percebi, então eu coloquei 2 alunos e eles foram olhar o intervalo. Esse aluno viu uma criança querendo brigar, ele foi lá e chegou e perguntou, o que você poderia para assistir melhor? Aí a criança falou, ele falou assim, vai te prejudicar? Eu achei muito bonitinho. E a partir daí, essa criança começou a ter coleguinhas. Ele era uma criança que ele falava assim, ninguém gosta de mim. Você não gosta de mim. Ele falava até que eu não gostava dele. A partir daí já acabou mudando a atitude dessa própria criança, não, né? só dele. Eu vou pedir só um minutinho, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. A gente volta já com mais Ação e Cidadania. Estamos de volta com o Ação e Cidadania, hoje apresentando a Associação pela Saúde Emocional de Crianças. Eu continuo na companhia da Tânia Paris, que é presidente da ASEC, e da Sônia Lima, que é professora desse programa. Bom, agora, Tânia, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a ASEC, né? A gente falou muito do Amigos do Zip, que foi o idealizador, como você havia me contado, dessa associação, né? Na verdade, um grupo de voluntários do CVV tinha se apaixonado pelo Amigos do Zip, e ele estava acontecendo na Europa. E quando nós buscamos a representação, nós tomamos conhecimento de que, apesar de que nossa primeira motivação era a questão mesmo da saúde mental, da prevenção de comportamentos destrutivos, ele é um programa de educação, ele se dá em ambiente educativo. E então, nós nos comprometemos a fundar uma associação para abrigá-lo, e isso aconteceu 1 ano depois do piloto. Nós fizemos um piloto do programa para constatar os resultados.
tivemos quase 300 crianças, cada uma delas entrevistadas individualmente no início e no fim do programa. E a partir da constatação de que realmente ele trazia muitos resultados positivos, nós criamos a ASEC. Nós criamos para abrigar o Amigos do Zip e depois para desenvolver com programas para outras faixas etárias também. E essas aulas, onde que elas acontecem? Elas acontecem no próprio ambiente da escola. Ouvindo a Sônia falar, né, ficou muito claro. A parte fundamental é o professor aprender essa filosofia toda e utilizá-la no dia a dia. E não é utilizar de uma forma... existe uma forma estruturada, claro, mas é usar nos momentos em que são necessários. Então, ela que tem a apropriação de tudo, que isso aconteceu através da formação que ela recebeu, ela vai olhando os espaços de oportunidade. Então, a gente costuma pensar que o Amigos do Zip, ele tem uma aula regular de 1 hora por semana, né, em sala de aula, colocada na grade escolar, mas ele permeia todas as disciplinas. Né? Ele traz motes que podem ser usados em qualquer disciplina e ele traz uma motivação da criança. E, no fundo, se cria um novo espaço, uma nova maneira de se relacionar. E é um trabalho que é desenvolvido por quanto tempo? Ao longo de 1 ano letivo. 1 ano? 1 ano. E esse nome, Amigos do Zip? Engraçado, como que surgiu essa? Pois é, o programa precisava ter alguma coisa na história que motivasse muito as crianças e que fosse criando dificuldades. Então se inventou um personagem muito esquisito, ele é um bicho-pau, né? Feio, que as crianças acham lindo, né? Ele é feiozinho para quem não se apaixonou por ele ainda. E o Zip é um bicho-pau que ele pertence a um dos personagens e se chama Amigos porque, na verdade, os protagonistas são crianças na mesma faixa etária daquelas que estão participando do programa. Ô, Sônia, e essa iniciativa que vocês trabalham, ela reflete de alguma maneira no aprendizado escolar das crianças? Sim, com certeza. Inclusive, é multidisciplinar. Por quê? O Amigo do Zip. Então, o Zip é o quê? Um animal. Então, muitas vezes eu vou trabalhar ciências, então eu aproveito, vou trabalhar ciências com ele. Por exemplo, a escrita, apesar deles desenhinho, isso, aquilo, mas eles também podem escrever. Então, vou trabalhar também a língua portuguesa, a matemática. Por quê? Tem lá os Amigos do Zip. Quantos coleguinhas existiam ali? Então, tem 1, 2, 3, 4, 10, eles vão contar. Então, a gente trabalha a matemática também. E o que eu sempre falo, quando você consegue trabalhar o emocional da criança, tudo fica mais claro para ele. Então, ele consegue ver a parte didática de uma modo diferente. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente consegue trabalhar no todo. O Amigos do Zip é um leque tão grande que você às vezes fala assim, nossa, né? Quando eu conheci, eu falei, nossa, é uma coisa tão pequena, né? Será que dá certo? Mas não, conforme você vai trabalhando, você vai percebendo várias possibilidades para você trabalhar na alfabetização. Então, não só a alfabetização emocional, mas também como alfabetização. Tenho criança que estão alfabéticas, escrevem maravilhosamente, tanto que minha diretora chega e fala, todos os professores têm que fazer esse Amigo do Zip, porque não é possível. A sala da Sônia era de um jeito e está outra. Agora, Tânia, essa questão do bullying, né, que a gente já havia falado um pouquinho no primeiro bloco, como que vocês trabalham esse problema? Tá, como eu te falei logo no início, o programa vai desenvolver um conjunto organizado de habilidades emocionais e sociais. E uma delas, por exemplo, é a empatia. Tá? Não adianta você dizer para uma criança, se põe no lugar do outro, faz de conta, né, como você acha que ele está se sentindo. Isso é da boca para fora. Né? O programa ele tem um processo de plantar para que as crianças tragam os conceitos de dentro para fora. O bullying, a empatia, por exemplo, ela é trabalhada olhando para o Tiago da história, percebendo que ele está triste, como é que a gente nota que ele está triste, né? Quando o outro está zangado. Então, um dos alicerces é a empatia, né? Mas o ponto que a Sônia estava mencionando agora é uma mudança de ambiente de sala de aula. Quando você começa com, né, pelo desenvolvimento da empatia, por
habilidades de comunicação, você começa a mudar a dinâmica do grupo, o grupo consegue resolver os problemas conversando ao invés de batendo, que é a primeira coisa que você nota. E, na verdade, quando vamos falar de bullying, o que é o bullying? O bullying, no fundo, é uma criança que está com dificuldade, que não sabe como lidar com ela, ou que está se sentindo mal, e desconta isso em cima de alguém, né? Alguém que tem uma diferença. Então, é um comportamento social muito cruel. E ele acontece porque o ambiente não está saudável. Então, o investimento de base é mudar o ambiente da sala de aula, é tornar aquilo um espaço onde as coisas possam ser resolvidas de forma positiva. E aí ele não surge, né? Aí o bullying não surge. Sim, sim. Esse trabalho ele é realizado em tanto escolas estaduais, particulares? Como é que é? Em quantas escolas? Ele foi desenvolvido para ser universal, ou seja, não há criança que não se beneficie de ter uma educação emocional desde cedo. Não tem essa questão de precisa mais, né? Porque às vezes uma criança super protegida precisa muito. Então, ele é desenvolvido em todo tipo de escola, inclusive em instituições filantrópicas, mas escolas particulares, escolas de primeira linha que se preocupam verdadeiramente com a educação integral, né, incorporam um programa de base como esse. Então, escolas públicas, particulares, instituições. E como que o programa se mantém, Tânia? Ele se mantém por meio de projetos. Em alguns casos, nós temos apoiadores em empresas com responsabilidade social que apoiam determinados grupos. Em outros, nós temos governos municipais ou estaduais que contratam um projeto para beneficiar seus alunos, né? E, na verdade, esse benefício se dá principalmente com a capacitação dos professores, que é de forma completamente permanente, porque isso dura também para eles por todo o seu magistério. E quais são os planos agora para esse ano? Esse é um ano complicado, porque os governos estão iniciando, né, os governos municipais, que geralmente estão ali a maior parte das crianças que participam do programa, então nós estamos numa fase de mudança, né? Muitas cidades onde nós tínhamos o programa estão com trocas de governo e muita expectativa da nossa parte. Em compensação, nós iniciamos o programa em nível estadual no Espírito Santo o ano passado, né, com um resultado fabuloso e com expansão esse ano. Eu queria saber quem se interessou, como que pode entrar em contato, conhecer mais sobre o programa. Como que é feita também a escolha de quais colégios vão participar, quais escolas vão participar? De uma maneira breve, que o nosso tempo já está acabando. Ok. Nós temos um site da ASEC, www.asecbrasil.org.br, tá na tela, onde pode ser visto, além do Amigos do Zip, os outros programas, como o Passaporte, que a gente está lançando agora para pré-adolescentes, e um site específico do Amigos do Zip, que é o www.az.org.br. Ali nós temos muita informação, então quem quiser conhecer um pouco mais pode navegar por ele e ambos têm a página Fale Conosco para entrar em contato com a gente. A escolha das escolas é por elas mesmas. Se são escolas públicas, é uma decisão da Secretaria de Educação. Se são escolas particulares, elas nos procurando, nós vamos cuidar do processo de implementação. Tá legal, muito bacana o nosso bate-papo aqui. Gostaria de agradecer muito a presença da Tânia Paris, da Sônia Lima. Obrigada. E o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Sugira um projeto social que faça a diferença em alguma comunidade? O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.